eu me inspiro muito numa história que tem na Bíblia, que é a história de Noé, né? Em que tem um grande dilúvio, ele monta a arca e a arca de Noé, né? Então, qual que é a metáfora aqui? É que a sua carteira de investimentos seja uma arca, né? Seja a arca de Noé, para te ajudar a passar pelos grandes dilúvios, as grandes crises. E aí você, cara, vai se dar bem, né? Nas retomadas é perder pouco e depois se recuperar bem junto com o mercado. E para mim uma arca, ela é construída em cima de 4 pilares, né? O primeiro é o A, de ações e negócios. Se você olhar para Forbes, todos, sem exceção, nenhuma enriqueceram com negócios. Ou são herdeiros de alguém que enriqueceu com negócios. Segundo é o R. O R é o R de real estate, né? Real estate, compre terras porque Deus não fará mais delas. Para mim faz sentido, é uma grande defesa contra a inflação. Em terceiro é o C de caixa, né? Assim, para mim faz sentido você ter a opcionalidade de ser o vendedor de lenços durante uma crise e ter o benefício de dormir tranquilo. Então, cara, se você tem caixa, você dorme tranquilo. Se você tiver mal, se tiver uma crise, se tiver com medo, você tem caixa. Então, tá tudo bem, você pode aproveitar oportunidades. E o último A é o A de ativos internacionais, né? Então, você precisa diversificar também entre países. Então, tem 3 conceitos aqui. São 3 tipos de diversificação. Primeiro, a diversificação intra-ativos. Então, é você ter ativos diferentes. Depois a diversificação intra-classes de ativos, que é ter fundo imobiliário, etc. E depois a diversificação entre países, né? E aí você se brinda pra caramba. E aqui você tem 2 formas de investir. Uma delas é se você não quiser tomar 1 segundo da sua vida cuidando de investimentos, que é basicamente você escolhendo 4 ETFs, comprar um ETF para ações, um ETF para uma coisa, alguma coisa ligada a CDI, um ETF global, e a outra é você, por exemplo, fazendo um viver de renda, estudando para falar, poxa, então peraí, então eu vou montar minha própria carteira, o meu portfólio em ações, meu portfólio em real estate, né? Mas para quem tá entrando agora no mundo e nem gosta de investir, para que o cara vai estudar tanto, entendeu? É só se ele quiser realmente tomar decisões mais assertivas e ele vai ser premiado por isso, né? Então ele vai investir mais tempo da vida dele, precisa ter um retorno em cima disso, né? Então pra mim é arca e que você sabe que o Perini quer mudar meu método, né? Eu ia falar que ele já foi disruptado. Ele quer chamar de barca. Bitcoin. Porque ele quer adicionar o Bota o B do Bitcoin. Bitcoin na frente ali. E eu tava com isso na cabeça que eu esqueci de falar. Eu falo pra ter pelo menos 1% em criptomoeda. Mas assim, no último A de ativos internacionais, eu considero... Poderia botar lá, né? Não, mas eu já coloco lá. Eu coloco lá Bitcoin, eu coloco ativos exóticos, qualquer outra coisa que você queira colocar que com o tempo possa disruptar o mercado que a gente conhece hoje, entendeu? Não, acho muito interessante isso. Se for pegar a alocação que eu acho bem bacana, assim, eu gosto sempre de usar aquela ideia do Taleb. Eu sei que a Luciana também gosta, o Thiago também, que ele fala da estratégia Barbell, né? Eu tenho que ter uma ponta da carteira em algo muito seguro, como, por exemplo, títulos públicos americanos. Você pega aqueles títulos de curto prazo lá. Aquilo é o que tem de mais seguro no mundo, porque você está comprando dívida do país que é dono da máquina de imprimir o dinheiro global, que é o dólar. Isso pode mudar um dia? Pode, mas é bem complicado que isso venha a mudar, pelo menos no curto prazo. E na outra ponta, você pode arriscar. Você pode pegar coisas muito mais voláteis, que provavelmente sofrerão bastante numa eventual crise, como o Bitcoin sofreu no ano passado, e como está sofrendo nesse momento, né, com uma queda aí de 50% desde que bateu suas máximas. Só que esse negócio, ele vai cair no máximo, como você disse, Luciana, 100%. Do chão não passa, né? Se o Bitcoin chegar a 0, ninguém vai bater na minha casa lá e falar, não, você tem que vender o seu sofá para, sei lá, arcar com dívidas do Satoshi Nakamoto, que a gente nem sabe quem é. Isso não vai acontecer. Então só cai até 100%. Agora, o quanto que ele pode subir, né? Pensa nas pessoas que compraram esse negócio lá atrás quando não valia quase nada. Tanto. Vamos deixar claro. Então isso pode subir muito. Acaba que, quando ele tiver um pequeno percentual nessa classe de ativos muito volátil, aquilo se multiplicar por várias vezes, aquilo te garante uma rentabilidade fora de série, como foi o que aconteceu no nosso caso. Só que eu também concordo com vocês. Eu me considero um onívoro do mercado financeiro. Não dá pra eu falar, não investe nisso. Eu invisto em quase todas as opções que a gente tem em termos de classes de ativos, né? Tanto pensando aqui no país quanto lá fora. Porque muita gente fala, não, até acontece isso com o day trade também, né? O pessoal foca muito nos vencedores e esquece, né? O Taleb fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Então eles falam, pra quem investir lá fora, tem o caso aqui, você tem, não sei, o Barsi, por exemplo, ele investe só no Brasil e ficou bilionário. Aí você tem ou poucos caras que ficaram bilionários investindo só aqui, enquanto um monte de pessoas ficam mais pobres justamente por investir só aqui. Então tem que ter alocação internacional, tem que ter de tudo numa carteira, porque eu acho que se a carteira ela tá toda subindo ou caindo ao mesmo tempo, tem algo errado.
Você tem que ter essas correlações assim, de maneira que quando uma parte cai, outra sobe, você faça um rebalanceamento, porque isso garante uma boa rentabilidade no longo prazo. Você faz isso com o seu portfólio, você faz isso também. Os gestores dentro dos fundos fazem isso. Então, acho que não tem uma alocação ideal, mas a diversificação está presente na alocação e pensar na pior hipótese possível, né? Tem até o chamado efeito Noé, que ele trata disso. Tá todo mundo fazendo as coisas lá, de repente vem uma grande catástrofe e quem fica vivo? O cara que tinha lá, né, o seu barquinho, sua arca. Esse cara fica vivo e consegue colher os benefícios de estar vivo. Muita gente gosta de dividir as pessoas em diferentes classes, né? Fala, tem 2 tipos de pessoas, tem tantos tipos de pessoa. Eu também divido em 2. Nós temos a classe dos vivos e dos mortos. São os 2 tipos de pessoas pra mim. E o nosso jogo é se manter no grupo dos vivos o máximo de tempo possível. Perfeito. E acho que o Barbell também traz uma sabedoria que para mim é muito forte no mundo dos investimentos, que na verdade ele é o alter, né? A tradução disso é o alter. Você tem que estar nas 2 pontas do alter, ele fala para você nunca estar no meio, né? E isso tem... As pessoas que começam a entrar no mundo dos investimentos, normalmente elas falam assim, me dá um multimercado conservador? Qual que é a parte mais conservadora da bolsa? E quando você tenta ficar conservador no risco, você costuma pagar muito caro por aquilo. Porque os fundos, por exemplo, são caros, operar no mercado, em geral, tem custos. Então, em vez de fazer isso, eu falo... Sabe, a minha mãe comprava muito aquele suco Maguari quando eu era criança, né? Que você misturando... Deve ser horrível isso, né, Malu? Não sei. É horrível, Jesus. Não consumo. Mas era uma delícia na época. E quando ela comprava aquele suco concentrado... Eu não falaria tão mal, porque a Maguari é um dos patrocinadores master dos sócios, né? Mas enfim, era o suco concentrado. Ela compra, em vez dela comprar o suco de caixinha que já vinha misturado e diluído, que era caríssimo, ela comprava o concentrado e ela fazia a diluição em casa. É isso que você tem que fazer na sua carteira de investimentos. Você compra a água barata, ou seja, muita renda fixa barata mesmo, que você não paga caro por aquilo e que é conservadora, e pega um pouquinho e coloca em algo extremamente arrojado, né? Que é a estratégia do alter, que é você nunca ficar no meio do caminho. E eu só queria trazer... Eu sempre falo do David Swensen, da mesma forma que você cita os seus filósofos. Não posso deixar de falar dele, ainda que ele faleceu esse ano. E é uma grande referência de alocação de fundos do mundo. E ele dá 3 conselhos para você construir um portfólio de longo prazo que eu acho muito valiosos e muito simples. Uma é viés para ações. Então ele fala, para uma carteira ter retorno interessante de longo prazo, ela tem que ter um viés de bolsa. Ela tem que ter um percentual minimamente relevante em bolsa. Aquilo que o Thiago falou de donos de negócios, né? De donos de negócios. O outro é diversificação de verdade, que a gente falou muito aqui. E o terceiro é se preocupe com a economia de impostos, que a gente também falou aqui, que para mim leva muito, inclusive, para pensar em incluir produto previdenciário nos seus investimentos. Então, viés para ações, diversificação de verdade e economia de impostos. Se levar essas 3 coisas em questão quando você estiver montando seu portfólio, a chance de você ter sucesso no longo prazo é muito alta.